quando eu falo a questão da ONU, é óbvio que o princípio da cidadania tem que prevalecer. E quando eu digo cidadania no sentido humano da coisa, eu preciso entender se é um ser humano que tá ali e que, você já falou muito bem, por muitas vezes vem não por vontade própria, mas Sim. por condições externas, seja guerra, uma catástrofe, coisa do Uhum. tipo. Só que, é, cara, meu objetivo aqui é entender de verdade alguma coisa, ou pelo menos tentar entender de verdade alguma coisa. Eu não posso olhar só pra um lado. Sim. Sabe, tipo assim, por muitas vezes em sala de aula eu me pego, eu recebo essa pergunta dos meus alunos e eu não necessariamente sei como responder. Talvez por. E não me refiro só a questão de conteúdo, mas por uma questão de um olhar humano. Sim. Porque, cara, imagina, eu preciso entender também o pai, tipo assim, fica parecendo, tem que aceitar e pronto. É óbvio que tem que proteger, e toda vida ela é incalculável o valor de uma vida, imensurável. Só que a gente também tem que olhar pro lado do país que tá recebendo. Sim. O fluxo não é uma pessoa ou outra, né? Tipo, esse movimento migratório que eu tenho, cara, ele desequilibra completamente qualquer país. Entende? A Perfeito. gente acaba não olhando As as consequências. consequências. É muito Perfeito. fácil apontar o dedo, ó, Aham. tem que receber e pronto. Óbvio Uhum. que ninguém tá falando de muro, Sim, ou sim. fechar portões, ou destratar, nada disso. Mas tem que olhar os dois lados, Sim. Sim. sabe? Tipo, O que você coloca, Azui, houve uma pesquisa agora, final do mês de junho, 70% dos brasileiros entendem que o Brasil deve receber os refugiados, né? E o Brasil está vivenciando agora uma crise com os afegãos, né? O aeroporto de Guarulhos é o ponto-chave dessa crise, né? A gente tem pouco mais de 200 afegãos lá no aeroporto sendo acampados literalmente dentro do saguão do aeroporto, né, com sarna, né, um surto de sarna. Eles montaram de fato um acampamento para ficar ali. Por que no aeroporto? Porque é um território internacional. sim. Então, tecnicamente eles não são expulsos, né, dali. Até o filme O Terminal, Eu né, pensei no filme que, também. que, que, que mostra esse, É com o esse Tom Hanks, né? cenário. Tom Hanks, isso. E o caso do Tom Hanks daquele filme, ele sai do país dele, vai uma viagem internacional e no meio da viagem o país dele deixa de existir, porque o país foi tomado, Aham. né, por uma condição de uma revolta. E ele fica pátrio, ele fica sem país, sem território. E aí ele não pode entrar nos Estados Unidos porque ele não tem mais a documentação necessária. E aí, o que a gente observa, Azui, é fato, é fatual, né? Eu tenho uma situação de dois lados. Eu tenho uma sociedade que deixou seu país por risco eminente de morte, e eu tenho um outro lado, um outro país que precisa se reequilibrar para essa chegada. E aonde é que esses dois pontos desse fio se encontram? Na ONU, né? É a ONU, através da ACNUR, né, que tem esse papel de buscar, inclusive financeiramente, Sim. ajudar essas pessoas. Então, quando a pessoa entra como refugiados em um determinado lugar, o Brasil recebe hoje aproximadamente 5 mil pedidos por mês, tá? 5 mil pedidos por mês de refúgio. Esses pedidos eles são avaliados pelo Estado brasileiro. E a ONU ela intermedia isso através dos escritórios para que essas pessoas tenham a condição de refúgio. Então, quando você adentra num país como refugiado, a gente tem uma série de princípios, né? Princípios, onde essa pessoa tem que ser adequada socialmente dentro daquela condição. E aí tem uma questão de custo, Sim. né? Esse custo, Não existe almoço grátis, né? não existe um almoço grátis, esse custo ele parte da ONU, né? Lá no site da ONU, a ONU ela recebe doação de pessoas físicas, inclusive, que queiram ajudar os refugiados. Então lá você tem valores que vão de 20 a quanto você quiser doar para fazer auxílio a essas pessoas. E aí vem uma situação onde o Estado ele também tem que regular, porque o principal documento para um refugiado quando ele entra no Brasil é a carteira de trabalho. Porque é isso que vai Sim. permitir a ele o direito de cidadania como trabalhador. Tá? E aí ele parte do princípio de que ele tem uma carteira de trabalho, ele pode trabalhar no Brasil e exercer o direito Até porque muitas humano do pessoas trabalho. vivem na condição da ilegalidade, né? Exatamente. São Paulo, por exemplo. Exatamente. E aí em São Paulo, a gente observa que há muitos aqui no Brasil não refugiados. Eles não estão refugiados, eles estão ilegais, né? Bolivianos, Haitianos. haitianos, principalmente na questão do setor têxtil.
No né? Brás, né? No Brás, na pandemia, as lojas fechadas do Brás, houve várias notícias que operações da Polícia Federal, da Polícia Civil de São Paulo, encontraram várias pessoas em condições totalmente subhumanas produzindo máscaras nos quintais, no fundo das lojas, onde eles estavam em condições análogas à escravidão. Então, a gente tem que entender que o princípio dessas duas pontas, que é, logicamente, o estado receptor, né, a zona de atração versus a zona de repulsão, existe um fio que precisa ser conectado. E é nesse ponto que a ONU ela tem provocado os estados a tentar regular essas circunstâncias. Por exemplo, entendendo que esses fluxos que agora adentram por São Paulo, no Brasil, eles precisam ser redistribuídos dentro de um país tão grande. Sim. E aí entra a importância, por exemplo, do censo demográfico. Entender, opa, peraí, onde é que está o afluxo maior de migração? Da onde as pessoas estão saindo, para onde elas estão indo? E aonde está faltando gente para trabalhar? Qual é a qualificação desse migrante? Porque dentro do refugiado tem uma característica interessante. O refugiado vem agricultor, vem motorista de aplicativo, vem taxista, vem qualquer pessoa, vem médico, vem dentista, vem professor. Então, dentro dessa lógica, como é que eu vou regular essa presença de profissionais, essa presença de pessoas dentro do meu território, para que elas possam ser tipificadas, qualificadas? Português é um dos pontos mais complexos para essas pessoas, a questão da língua. O Brasil é uma né? ilha, no final das contas, linguística. Exatamente. E ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países mais atraentes aos refugiados do mundo. Isso é uma coisa curiosa. Sim. Quando o refugiado ele consegue a condição de refugiado e aí ele tem a opção de escolher, o Brasil é um dos países de preferência. Porque a mescla social brasileira faz com que esse cara sinta-se protegido. Né? A primeira mulher afegã, quando ela conseguiu o direito de refúgio a sair do Afeganistão e escolher o país, ela recebeu vários convites. E ela escolheu o Brasil, mais especificamente ela escolheu o Sergipe. Né? Ela veio para cá, para nossa cidade. Ela mora aqui em Aracaju. E aí ela veio para cá. Por quê? Porque é uma cidade onde ela sentia-se acolhida. E característica brasileira lá fora é dizer, olha, o Brasil é um país que acolhe os estrangeiros, é um país que acolhe as pessoas, e aí ela veio para cá, né, tá aqui, e aí numa cidade relativamente pequena, ela tá transparente, ela tá dentro da sociedade, né, porque a maioria das pessoas, foi noticiado isso na época da chegada dela na TV, mas passa-se 2 semanas, a gente esquece, e aí vida que segue, ela virou uma pessoa comum dentro da nossa sociedade. Então, isso faz parte de um processo realmente de cidadania. Mas, de fato, há necessidade de regulação, né? Hoje a gente sabe que uma das polêmicas leis migratórias no mundo é a dos Estados Unidos, que ficou conhecida como Lei Trump, né? Que combatia a ilegalidade migratória, não tem a ver com refúgio, mas tem a ver com ilegalidade migratória. E isso traz para a gente a questão realmente de como vai se controlar essa questão do fluxo migratório, como esses fluxos migratórios vão ser dentro dos países absorvidos, e a Europa hoje é o ponto mais complexo, por conta da livre circulação de pessoas dentro dos países da União Europeia. Que também já está entrando numa crise. Exato, desde o Brexit, né, quando o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, e lá atrás já se falava em uma crise de refugiados, uma crise xenofóbica. 2012, mas... E começa, na verdade, um pouco antes, quando a gente começa lá em 2008, né? Nos Estados Unidos, a crise das hipotecas que afeta os bancos europeus, aí vem a crise de desemprego dentro da Europa, os PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha entram em crise econômica, a onda de desemprego começa, e esse é o ponto-chave de todo o problema. Emprego e renda, né? Eu costumo dizer que assim, é uma das partes mais sensíveis do ser humano, é o bolso, se não for a mais sensível. Então, quando a pessoa sente seu bolso sendo afetado por algum motivo, ele tenta encontrar uma resposta. E grande parte das vezes eles colocam o migrante, seja o refugiado, seja o ilegal, o sem status, que é uma outra categoria curiosa do imigrante, né? É o cara que conseguiu visto, entrou no país legalmente, com visto de turismo, com visto de trabalho, e deixou vencer.
Ah, sim. deixou vencer, o status Mas dele acontece nos Estados Unidos está também. suspenso, é muito comum em países desenvolvidos, Aham. né? O status está suspenso, ele tá ilegal, mas ele se deixa esquecer, né? E ele consegue ficar lá Eu vou pra Disney, esquecido, né? né? Vou para Disney, passo meses, começo a trabalhar ilegalmente, né? Já que eu não tenho a condição de documentação para estar no país, e a vida segue, né? Até que algo aconteça ou não aconteça absolutamente nada e lá você permaneça.